Deus, te damos graças na primeira parte do culto, onde os louvores foram entoados no teu nome, onde os testemunhos foram dados, e agora a tua palavra, que edifica a igreja, é a palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar o teu servo com graça, com sabedoria, com poder, com unção e com autoridade, Senhor. Fala com o teu povo, que o Senhor possa usar o teu servo mais uma vez, em nome de Jesus. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Os irmãos bem conhecem, serei breve, no máximo 9 horas. Glória a Deus, aleluia. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Gostaria para ganhar nos tempos. Aleluia. A glória do segundo tempo. Versículo 9 diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Podemos assentar, porque sabemos que é uma passagem bem conhecida, até louvor, baseado nisso aqui, daí a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia. O versículo bem bonito aqui é uma promessa, a qual Deus, por intermédio de Ageu, ele está falando para o povo. Mas antes de chegar nisso aqui, tem um contexto, querido, a qual Ageu, no capítulo 1, ele chama o povo para a reconstrução. Ele chama o povo para ter ânimo, para reedificar, reedificação e reconstrução. Mas para nós entendermos aqui a glória da segunda casa, se a segunda, então houve a primeira. Se bem que o título fala segunda casa, mas no texto não fala a última casa. Mas houve a primeira, que primeira casa é essa? Vamos entender um pouco se nós pegarmos do começo, desde quando Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito. No caminho, no livro do Êxodo, vai falando que Deus ele dá uma instrução a Moisés para construir uma arca. Aquela arca simbolizava a presença de Deus, porque aquele povo era assim, se não visse por vista, não acreditavam. É tanto que Moisés, ele subiu um monte, falava com Deus lá, sendo que a arca estava cá embaixo no tabernáculo. Mas o povo necessitava de ver, de contemplar com os olhos. Deus dá uma instrução, a arca é construída. Mas para a arca não ficar exposta, é feito o que também? O tabernáculo. Ali a arca habitava naquele lugar. E toda vez que o povo se deslocava de caminho da peregrinação do deserto, em caminho à terra prometida, a tenda era desmontada. Os levitas, os sacerdotes levavam a arca nas costas, e quando parava em determinado lugar, a tenda mais uma vez era montada e a arca colocada ali dentro. Chega um tempo, queridos, que quando o sábio Davi, ele assume o trono, ele está no palácio, e ele fala, não é justo, eu estou aqui nesse palácio, e a arca está dentro de tenda, de pano, de madeira, é onde ele tenta construir um palácio, uma casa para a arca, ou seja, para Deus. É quando Deus fala assim, Davi, porventura pode Deus habitar em templos feitos por mão de homens. É aqui onde muitas pessoas pegam esse texto sem contexto e falam, eu não preciso ir para a igreja, porque foi construída por homens. Eu não preciso ir cultuar, porque ali a parede que levantou por Deus não habita lá. Eu quero dizer para você, Deus ele falou, eu não habito, mas ele manifestava lá dentro daquelas paredes. Ele não habitava dentro daquele tempo, mas ele manifestava sua glória dentro daquele tempo. Ele não vivia, não habitava entre aquelas quatro paredes, mas toda vez que tinha alguém glorificando, adorando, um mesmo propósito, a glória, a presença de Deus era manifesta dentro daquele lugar. Alô, glória! Mas Deus fala, Davi, tu não vai construir não, porque tua mão tem sangue da guerra de guerra. Fala, porém, o teu filho Salomão, ele vai construir, vai edificar para mim uma casa. E depois que Davi ele traz, passa os projetos para Salomão. Salomão ele vai edificar o templo. Ele vai pegar a melhor madeira para construir. Ele vai buscar ouro, não qualquer ouro, vai pegar o melhor ouro lá de Ofir. Ele vai construir, e tudo que ele fez era revestido de ouro. A Bíblia fala que no tempo de Salomão a prata perdeu o valor. O bronze nem se fala de tanta abundância de ouro. Ele constrói o templo revestido de ouro. Aleluia, Deus. E nós vamos ver isso mais específico no livro de 2 Crônicas. Ele edifica o templo.
Um templo bonito, lindo, pedras preciosas, banhado a ouro, que era de ouro. O que era de ouro era folheado a ouro. Mas o que adianta ter um templo bonito, vestido de ouro, se não tiver a presença lá dentro? Aleluia. O que adianta um templo todo enfeitado, diamante, joias preciosas? O que adianta nos colocar a aparência se não tiver a essência? Porque o templo estava formado, mas a arca ainda não estava lá dentro. A arca simbolizava a presença de Deus, o próprio Deus ainda não estava lá dentro. E agora Salomão vai colocar a arca lá dentro. Mas eu quero falar para você mais uma vez: o que adianta ter uma casa bonita, uma casa formosa? O que adianta termos a aparência, ter a presença, mas não ter quem busca? A Bíblia fala em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus é onisciente, a presença está em todo lugar, é onipresente. Ele está em todo lugar, mas falta aquele que busca, que invoca, que clama, que adora, para que a presença seja manifesta. A Bíblia fala: agora está o templo, está a arca, está a presença, mas Salomão vai se colocar de joelho e vai orar a Deus. É quando ele vai colocar as causas, o Senhor, como peregrino, quando alguém orar, quando alguém tiver uma causa, chegar aqui nessa casa e apresentar diante do Senhor, que o Senhor venha atender. Meu Deus, quando tiver uma situação e ele vem apresentando várias causas e for feita, apresentada ao Senhor, quando alguém trazer sacrifício e oferecer ao Senhor nesse lugar, aleluia, que o Senhor venha atender. Aleluia. Deus, ele dá uma resposta para Salomão. É que eu faço: Salomão, eu sei que tu está me pedindo, mas eu também não tenho algo a falar ou a pedir. 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos altos céus, curarei a sua terra, sararei as suas feridas, e aí assim meus ouvidos estarão atentos a cada oração feita nesse lugar. Essa era a primeira casa. E a Bíblia fala que depois disso, que a glória desceu naquele lugar, encheu o ambiente, de sorte que Deus, os sacerdotes puderam ficar firmes, permanecer de pé, pelo peso da glória que estava ali. As pessoas agora olhavam e diziam: a glória está lá no templo, a glória agora está lá naquela casa, aleluia. E isso se tornou um ponto de referência. É por isso que o salmista fala assim: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. Você entende? Porque lá havia a presença de Deus. Aleluia, Deus. Essa era a primeira casa, formosa, bonita, de glória. Mas o que acontece, que às vezes as pessoas como nós, no primeiro amor, é aquela unção, aquela graça, aquele fervor. Mas aí vai passando o tempo, vai passando os anos, a nação de Israel começou agora a não dar tanta importância para aquela presença, para aquela casa que foi construída para Deus. É verdade. Começou as idolatrias, começou a desobediência, começou a quebra de aliança, começou a virar as costas para Deus, a ponto que você vai perceber que no livro de Ezequiel, Deus dá uma visão a Ezequiel lá na Babilônia, da glória deixando o templo. E a coisa mais triste, querido, você vê um lugar que era cheio da presença. Quando eu falo lugar, eu não estou falando só de instituição, eu estou falando de nós em si, que outrora era cheio da glória, da graça de pessoas, que outrora era cheio da presença de Deus, e hoje se encontra totalmente ao oposto, às vezes jogado, afastado. Essa é aquela glória do primeiro templo que Salomão construiu. Agora foi embora. E por consequência das atitudes do povo agora, os babilônios, Nabucodonosor, invadem Jerusalém, destrói a cidade, as casas, o templo é destruído, ele leva tudo que é de ouro, os utensílios é levado para a Babilônia, o povo é levado cativo, 70 anos no cativeiro babilônico. Nesse livro de Ageu, como nós estamos lendo aqui, queridos, já foi o regresso do povo voltando do cativeiro. Quando ele volta, ainda das casas destruídas, o templo também destruído. É quando Ageu ele faz um convite: vamos construir, vamos edificar-se as fossas, tenha bom ânimo, vamos mais uma vez buscar, resgatar a glória, a presença. A Bíblia diz que ali ainda havia muitos daqueles que tinham contemplado a glória, a primeira casa. Havia aqueles anciões, porque muitos ali eram uma nova geração que não tinha visto. Mas Ageu queria trazer uma experiência para eles também. No livro de Esdras vai dizer que quando eles lançaram o alicerce,
aqueles anciões que tinham contemplado a primeira casa, a primeira glória, eles começaram a chorar de tristeza. Porque não era como aquele templo que Salomão construiu. Porque não era revestido de ouro que nem Salomão revertiu. Às vezes nós, algumas pessoas, estamos olhando para a aparência. Quantas pessoas talvez não passam por essa porta para um lugarzinho pequeno? Quantas pessoas não preferem aquelas igrejas grandes, bonitas, ornamentadas? Porque às vezes vai pela aparência, mas não vai pela essência. Você pode até comprar um perfume com frasco bonito, mas se o perfume for fedorento, que adianta? Não é? Às vezes você compra um perfume no vaso desodorante, que ele bate, faz quando espia cheiroso. É a essência, aleluia. A Bíblia fala a respeito de uma mulher que ela tinha o seu vaso de alabastro. Talvez aquele vaso de barro, talvez era rachado, talvez não tinha formosura, não tinha aparência. Talvez estava ali até todo meio empoeirado, de tanto ficar guardado, acumulando aquela essência. Mas a Bíblia fala que quando ela quebra aquele vaso, querido, o cheiro que está ali, aleluia, raríssimo e caríssimo invade aquele ambiente. Isso é essência, aleluia. A Jota falou, olha a glória dessa segunda casa, não é a aparência não, que a aparência não vai ser da mesma forma, mas a glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira. Mas quando eu vejo a Geu falando isso aqui, eu não vejo ele falando daquele tempo que ele estava querendo reconstruir ali, não. Ele está falando para coisas bem mais futuras. A Bíblia fala que a obra, ela ficou parada, o povo começou, mas ficou parada pelo tempo. Porque as pessoas agora começaram a investir nas suas casas. E o templo ficou parado, estacionado. Ao tempo que o templo ficava estacionado, não tinha sacrifício. Não tinha uma busca, não tinha uma oferta para Deus, não tinha, vou colocar aqui, oração, porque era no templo que era feito essas coisas. E Deus estava falando, olha, se me buscares, Ele daria paz naquele lugar, aquela terra. A Geu estava convidando o povo para a reconstrução. Eu tenho até uma casa de ensinar a mãe que Deus é especialista em reconstruir. Só que na obra de Deus Ele usa as pessoas para reconstruir nessa obra. A Bíblia diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. A obra é grande, e na obra Deus usa as pessoas para fazer essa obra. Você entende que quando a Geu estava convidando o povo para reedificar o templo, ele está usando Neemias para reedificar os muros. Estamos falando de reedificação, de conserto, de construção. E quando é reedificação, reconserto, reconstrução é porque foi algo que já era construído e agora foi destruído. É como aquele vaso lá de Jeremias capítulo 18. A Bíblia diz que Deus ele leva Jeremias em visão à casa do oleiro. Quando ele está fazendo o vaso, para lá aquele vaso ele se quebra. E fala que ele pega aquele vaso e torna a fazer outro conforme a sua vontade, os seus olhos. Mas a pergunta para nós é: quantas vezes vamos ficar nos quebrando? Quantas vezes vamos ficar tropeçando na mesma pedra? Quantas vezes vamos nos quebrar nos mesmos erros? Quantas vezes vamos nos quebrar? Porque toda vez que nós nos quebramos, Deus ele é fiel para nos reconsertar. Mas há um processo para isso, querido. Toda vez que quebra, o vaso novamente tem que ser amassado. Toda vez que quebra, tem que colocar nas rodas, tem que passar pela mão. Toda vez que quebra, mais uma vez, tem que colocar no fogo para pegar resistência, tem que passar pela prova. E aí então o vaso bonito quebrou de novo, vai começar do zero. Tem que aguentar o processo. Quebrar é fácil, querido. Qualquer coisa nos tira do zero. Qualquer coisa nos tira da posição. O difícil é nós aguentar um processo atrás do outro processo. Aleluia! Mas eu quero dizer, eu não sei, querido. Eu não conheço os irmãos não conhecem o interior. Eu estou falando para pessoas que estão quebradas por alguma situação, talvez quebrado por palavras, quebrado por situação, quebrado por várias outras situações, mas quer dizer que Deus ele é fiel para reconstruir. E às vezes Ele usa pessoas para reconstruir você também. E Ele também quer usar você para reconstruir pessoas que estão quebradas, que são os carros. Aleluia! A Geu convidou o povo para a reconstrução do templo. Mas quando ele fala aqui, olha, a glória dessa casa será maior do que a primeira, queridos, há uma glória.
A Bíblia fala que a nossa breve e momentânea tribulação nem se compara com a glória que há de se manifestar. Aleluia. A glória da última casa era maior do que a primeira. E como é que a glória era manifestada? O povo conhecia a glória de Deus através daquela coluna de fogo. O povo conhecia e via a glória de Deus através daquela nuvem que muitas das vezes descia no tabernáculo, descia no monte Sinai, o monte fumegava, tremia. O povo conhecia a glória de Deus através do mar vermelho se abrindo, através de água saindo da rocha, através de uma bola para satisfazer a sua vontade de comer carne, através de um maná que descia do céu. Aleluia. E às vezes nós, quando Deus manifestou a glória, e Deus manifesta a glória dele de várias formas, querido. Deus manifesta a glória dele, às vezes nos mil detalhes, no livramento que ele te deu, no acidente, na enfermidade. Deus manifesta a tua glória, aleluia. É o que ele tem proporcionado para mim e para a tua vida. Deus manifesta a glória dele, querido, aleluia. É de ter aqui, ele ter nos sustentado, de ter colocado aqui hoje nesse lugar. Deus manifesta a glória dele. Quando estamos aqui, ele está cuidando do nosso lá também. A glória, aleluia, de Deus, ela não tem limite. Aleluia! E às vezes quando eu olho assim para fora da segunda casa, eu falo para os pés que tem muitas pessoas que falam assim: naquele tempo eu orava, naquele tempo eu buscava, naquele tempo Deus me usava dessa forma. Mas se nós mais uma vez nos colocarmos na posição, buscarmos ao Senhor, submeter-se à vontade dele, o que Deus fez na nossa vida no passado, Ele pode fazer muito mais agora. Aleluia. Por quê? Porque Ele não muda. Porque muda somos nós. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós que mudamos a todo instante, mudamos de humor, mudamos de aparência, mudamos de lugar, mudamos de casa, de ministério, de cidade. É nós que mudamos. Deus, Ele é imutável e permanece o mesmo. Mas estamos falando de um templo. As pessoas sentiam falta daquele templo de Salomão. E aí vai passando o tempo, é tanto que tendo um tempo lá que Herodes havia, mais uma vez ali, dá uma reforma, é construída algumas partes, mas a glória ainda não havia lá, porque como falando em Ezequiel, a visão que ele teve, a glória tinha deixado. E quando é que essa glória, mais uma vez, ela enche o templo? É quando fala que um anjo aparece para Maria falando que vai dar à luz um menino, ele vai se chamar Jesus. Depois que ela concebe o menino, ele é levado para o templo, aleluia. A glória estava enchendo mais uma vez dentro daquele templo. A glória daquela, ele está sendo da última casa. É tanto que ele fala assim: olha, os discípulos chegam e falam: Senhor, está vendo esse templo, essas pedras? Falando daquela formosura do templo. E ele fala assim: ó, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu destruo esse templo em 3 dias, eu reconstruo. Ele estava falando de si mesmo. Glória a Deus, Pai. Ele estava falando dele mesmo, porque foi no 3º dia que ele ressuscitou. Aleluia! E a glória que dela não acabou, não. Então esse pessoal falou: a glória acabou, porque Cristo, ele morreu, ressuscitou, mas ele foi para o céu. Mas nós hoje nós somos templo, hoje nós somos casa de quê? Paulo fala: não saber vós que vocês é templo do Espírito Santo, a glória habita aí dentro. Aleluia! A glória ela permanece. Glória a Deus. Entenda, agora uma coisa séria: nós somos templo. Todas as pessoas é casa. E ninguém é casa desocupada. Se não é habitado pelo Espírito Santo, é habitado pelo outro Espírito. É verdade. A Bíblia fala que conta uma parte que fala que quando o Espírito mal sai de uma pessoa, ela anda por lugares áridos. Depois ela fala: vou voltar para minha casa de onde eu saí. Quando ela volta, eu acho a casa adornada. Adornada quer dizer o quê? Limpa. Por que estava lá? O Espírito Santo. Estava limpa, mas é porque deixou, mas não está mais lá. A casa vai estar vazia. Fala que ele vem atrás, vai 7. Não existe casa vazia espiritualmente falando. Mas nós somos templo, queridos. O Espírito Santo de Deus, o Paracleto, a glória, aleluia, está aqui, mas a glória maior, ela ainda há de se revelar. E como é que ela vai se revelar? Ao som da última trombeta, aleluia. Vamos estar na glória, com o glorioso, a glória que vai ser manifesta. No livro de 2 Coríntios, está falando, nem se compara com tudo isso que nós passamos aqui. Eu quero dizer o quê? Vale a pena.
Aleluia. E não se conformem, queridos. Isso é uma casa destruída. Isso é uma casa pela metade. Eu sei que estamos em reconstrução, mas a Bíblia falou que a gente falou ao povo: se esforça para reconstruir. É como ele falou com Josué: se esforça, tenha bom ânimo, porque às vezes nós nos acomodamos. A Bíblia fala que muitos caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Não está dizendo que nós não estamos sujeitos a cair, mas não estamos sujeitos a ficar no chão. Você é casa, aleluia. E vamos orar continuamente: Senhor, enche esse dia. Aleluia. Senhor, derrama a tua glória. Deus, derrama a tua Shekinah. E como é que a glória desce? Como é que a glória enche? Salomão entendeu o mistério para nós encerrarmos. Ele entendeu que para a glória descer, a glória tem que subir. Antes da glória de Deus descer, ele teve que se prostrar e glorificar a Deus. É por isso que fala para o salmista: eu sou o Senhor teu Deus, aquele que para Moisés, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Nós somos cheios, nos enchemos com a nossa boca. Não só aqui dentro não, no nosso lar, para orar, aleluia, para glorificar, para enaltecer, aleluia, para adorar a Ele que é digno de toda honra e toda glória. Não é boca fechada, é com a boca aberta para adorar o Senhor. E assim a Deus com a dificuldade.